Fala, nação, saudações rubro-negras. Hoje, dia 3 de março de 2026, terça-feira, dia seguinte da classificação do Flamengo, depois daquela goleada de 8-0 contra o Madureira, classificação para a final do Carioca. O Flamengo vai fazer a final do Carioca contra o Fluminense, mas o vídeo de hoje não vai ser para falar do jogo de ontem, não vai ser para falar da grande atuação do Pedro, não vai ser para falar da grande atuação do Paquetá, mas sim para a gente tentar falar um pouquinho sobre a queda do treinador Filipe Luiz, ele que perdeu o cargo na madrugada de ontem para hoje. Muitas pessoas só foram saber disso hoje de manhã, inclusive eu fui dormir ontem e não sabia que Filipe Luiz tinha sido demitido, fui dormir ali logo após o jogo, e a gente vem aqui trazer esse vídeo de hoje para tentar repercutir e tentar falar um pouquinho sobre a demissão do Filipe Luiz. Demissão essa que já vinha se arrastando desde que o BAP assumiu. Na verdade, o Filipe Luiz ele nunca foi a prioridade do presidente do Flamengo, do BAP. No início do seu mandato, o BAP deixou claro que ele gostaria de trazer de volta o JJ, né, o Jorge Jesus. Era o grande sonho de lançamento de campanha do BAP, mas o JJ naquela ocasião não tinha como vir. E o Filipe Luiz fez por merecer, porque acabou ganhando tudo. Ganhou tudo nas equipes de base do Flamengo, né? O Filipe Luiz fez ali grandes conquistas e o Filipe Luiz interinamente acabou ganhando a Copa do Brasil. Inclusive, eu vou começar o vídeo de hoje com esse lance aqui, ó. Olha lá, vou soltar aqui para vocês. Grande comemoração aí do Filipe Luiz, aí, a derrota do Atlético Mineiro e a vitória do Flamengo lá na Casa do Galo, garantindo aí o primeiro título no profissional do Filipe Luiz na camisa do Flamengo. E esse título aí acabou garantindo a permanência do Filipe Luiz, enquanto acabou permitindo aí a permanência do Filipe Luiz no cargo para fazer aquele brilhante ano de 2025. Muitas pessoas vão dizer, inclusive, que o Filipe Luiz não é o maior treinador da história do Flamengo, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto do vídeo. Mas antes eu queria abordar aqui e gostaria de abrir essa reflexão aqui para vocês a respeito da justificativa do BAP para a demissão do Filipe Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos de trás para frente, né? Ou de frente para trás, né? Vamos começar pela justificativa e depois a gente chega nos pormenores. Eu vou abrir aqui a justificativa do BAP. Ó, isso aqui foi publicado hoje no Globoesporte.com, matéria lá do Globo Esporte. Na minha visão é o seguinte, quando você pega um trem errado na vida, você sabe o que tem que fazer. Descer na primeira estação possível e retornar. O meu compromisso inarredável é com a instituição Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo para onde desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que fiz. Estou intervindo fundamentalmente porque acredito que no conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que julgo adequada para a instituição. A verdade, pessoal, é a seguinte, essa é a declaração do BAP como justificativa para a queda do Filipe Luiz. A verdade é que essa queda, né, na madrugada de ontem, pegou muita gente de surpresa, inclusive muitos torcedores aí ilustres do Flamengo, porque muitos, inclusive, achavam que ele deveria ter sido demitido na derrota para o Lanús, né? Só que vieram uma sequência de fatores que fizeram com que o BAP tomasse essa decisão, né? O que o BAP colocou na balança? Né? O BAP colocou na balança o fato do desgaste que ocorreu na renovação do Filipe Luiz, né? Lá no final do ano passado, houve um desgaste nessa renovação. Foi o primeiro capítulo aí da rusga entre a diretoria, né? Boa parte da diretoria, estou falando aqui não só do BAP, mas boa parte da diretoria, o próprio staff do Filipe Luiz, né? Houve essa rusga. O segundo momento foi o retorno do time titular para jogar o Carioca. Foi o segundo momento de rusga, de tensão entre as partes, né? O BAP, ele tinha uma visão, o departamento de futebol, o Boto, com o Filipe Luiz, tinham outra visão, e o estopim disso aí foi perder o título para o Corinthians da Supercopa do Brasil,
e o título para o Lanús, né? O que eu, vendo todos esses fatos, estava até conversando com um amigo meu hoje, sou levado a crer. O que eu sou levado a crer é o seguinte, que Filipe Luiz, ele era para ele ter sido demitido realmente contra o Lanús. Mas eu acho que não existia um acordo entre o BAP, a diretoria, e o novo treinador, que no caso é o Leonardo Jardim, que a gente vai falar nesse vídeo também. Então, por isso, houve essa demora e teve que ser depois da goleada de ontem, né? E aí pegou todo mundo de surpresa por conta disso, né? Falando um pouquinho agora do Filipe Luiz, né? O Filipe Luiz, a trajetória dele no Flamengo, né? Filipe Luiz no time profissional foram 101 partidas no comando, foram 63 vitórias à frente do Flamengo, 23 empates, 15 derrotas e um aproveitamento de 70%, com 183 gols marcados e 68 gols sofridos. Essa é a trajetória do Filipe Luiz à frente do Flamengo e muitas pessoas dizem que ele não é o maior treinador da história do Flamengo por conta desse homem aqui, Carlinhos Violino. Comparando os dois treinadores, o Filipe Luiz ele sai do Flamengo, para muitos essa é a comparação correta, tá? O Filipe Luiz ele sai com 5 títulos, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil no ano passado. A Copa do Brasil foi no final de 2024, a Supercopa no início do ano passado, o Campeonato Carioca do ano passado, a Libertadores do ano passado e o Brasileiro do ano passado. Eu não coloquei aqui os troféus dos derbys lá do Mundial, porque muitas pessoas, muitos analistas, inclusive, boa parte da diretoria do Flamengo não considera esses títulos para colocar na balança como o maior treinador do Flamengo. Se a gente colocar, ele passaria o Carlinhos, ele teria 7 títulos, porque ele ganhou o Derby das Américas e ele ganhou também a Copa Challenger lá no Mundial, ficou faltando apenas a cereja do bolo naquela disputa de pênaltis com o Paris Saint-Germain, infelizmente o Flamengo não conseguiu ficar com o título. O Carlinhos, né, por sua vez, ele tem a Copa União Módulo Verde de 87, os campeonatos cariocas de 91, 99 e 2000, o Campeonato Brasileiro épico de 92, com o Júnior, vovô garoto, fazendo aquele golaço de falta lá contra o Botafogo. E a Copa Mercosul, a antológica Copa Mercosul, título internacional do Carlinhos, em 99 contra o Palmeiras dentro do Parque Antártica. Muitos de vocês não se recordam desse jogo, mas o Flamengo empatou esse jogo lá por 3-3 e tinha vencido o primeiro jogo no Maracanã por 4-3. Antológico, o Carlinhos é colocado aí como no pedestal da galeria de técnicos rubro-negros como o maior da história do Flamengo. Na minha visão, Rafão, eu coloco o Carlinhos, por tudo que o Carlinhos representou, enquanto o Flamengo ainda era uma mulambada, né? O Flamengo era um clube desorganizado, então, mediante a tudo isso, mediante a importância do Brasileiro de 92, mediante a importância da Copa Mercosul de 99, os campeonatos cariocas também, de muita importância ali, que foi o bicampeonato para depois ser tri em cima do Vasco, né? E o Brasileiro de 87, né? O módulo verde foi o Brasileiro de 87. Então eu coloco o Carlinhos ainda acima do Filipe Luiz, mas eu espero muito que o Filipe Luiz retorne ao Flamengo. Fica aqui também a minha gratidão ao Filipe Luiz. Filipe Luiz foi um treinador que me deu muitas alegrias no ano passado, me proporcionou uma Libertadores que eu pude estar em Lima e ver o Flamengo campeão em cima do Palmeiras. Então o Filipe Luiz, na minha opinião, é o segundo maior treinador da história do Flamengo, e Jorge Jesus, na minha tabela, na minha prateleira, ele vem em terceiro colocado. Lembrando que por muito pouco o Filipe Luiz não é o maior treinador da história do Flamengo. O Filipe Luiz ele acabou deixando na mesa esses 2 títulos desse ano, mas também o Mundial do ano passado. Se o Filipe Luiz tivesse sido campeão mundial, com certeza ele sairia hoje, muito jovem, do Flamengo como o maior treinador da história. Mas eu acho que o Filipe Luiz ele é um treinador muito jovem. Eu acho que ele também aprendeu, né, vai tirar lições de toda essa rusga, de toda essa conduta com a diretoria. O que me parece também é que houve uma falta de liderança dele em relação ao elenco no início desse ano. Eu falava, já até falei aqui no canal, que o Filipe Luiz tinha um grande desafio para 2026, que era ele se transformar num grande líder de equipe, né? Como lá na Europa se fazem. Muitos clubes não conseguem motivar as equipes para o ano seguinte e demitem, mandam embora, trocam, basicamente renovam o elenco, trocam quase que o time inteiro. O City fez isso aí com o Guardiola, ontem o Mauro César falava isso, inclusive tem vídeo aqui no canal do Mauro César falando isso.
as equipes lá de fora, para motivar as equipes e conseguirem manter os seus treinadores, faz essa renovação do elenco. No Flamengo não houve isso, houve uma manutenção e houve uma série de insatisfações aí da diretoria por parte dessa conduta, dessas rusgas, seja por questão de ego, pode até ser questão de ego. Eu não acredito que o Filipe Luís seja insubordinado, não vou nem mencionar isso aqui de forma alguma. E o Filipe Luís é um ídolo do clube, foi um jogador excepcional enquanto jogador do Flamengo e foi um grande treinador da nossa história. Acho que ele é um ídolo, ele está na condição de ídolo. O BAP tem a visão dele, o BAP hoje em dia é o gestor e ele vai assumir essa conduta. Ele que assume a conduta, porque ele é que está à frente do Flamengo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o substituto do Filipe Luís. O substituto do Filipe Luís é o Leonardo Jardim, né? Foi treinador do Cruzeiro no ano passado, na minha visão, fez um grande campeonato aí à frente do Cruzeiro, e eu trouxe aqui as taças que o Leonardo Jardim já conquistou na sua carreira. Foi campeão na França, pelo Mônaco, campeão 16-17 temporada, foi campeão na Grécia pelo Olympiacos 12-13, foi vencedor da Taça da Grécia 12-13 também, foi campeão na Arábia Saudita com Al Hilal 21-22, ganhou a Saudi Super Cup Winner com Al Hilal 21-22 também, e foi vencedor da FC Champions League com Al Hilal, 3 títulos aí com Al Hilal, e foi campeão da Superliga com Beira-Mar na temporada de 2009-2010, e a UAE Champion com Shabab Al-Ali Clube, né, 22 e 23. Então, é um treinador que tem troféus na carreira, troféus importantes, aí, principalmente os da Grécia e o da França, né, e também da Arábia Saudita, por que não? Ele foi campeão com o time lá do Jorge Jesus, ganhou aí 3 títulos com Al Hilal. Então, é um treinador que tem bagagem, tem experiência e já foi campeão por onde passou. Não foi campeão no Cruzeiro, embora tenha pego o início de reestruturação do Cruzeiro, né? Houve também um conflito lá com a diretoria do Cruzeiro, mas fez uma grande campanha pelo Cruzeiro e trouxe o Cruzeiro de novo para a Libertadores, coisa que o Cruzeiro não disputava há muito tempo. Então, é um treinador aí que, a meu ver, tem tudo para dar certo no Flamengo. O BAP optou por tomar essa decisão precoce para que o Leonardo Jardim tenha um ano inteiro para trabalhar, pegue esse trabalho de pré-temporada que já foi feito e consiga aproveitar de alguma maneira ao longo da temporada. O Leonardo Jardim provavelmente vai ter aí o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil pela frente. Se o Flamengo avançar para conquistas maiores, pode ser que o Leonardo Jardim tenha a possibilidade de disputar outros títulos ao longo da competição. Então é isso, o vídeo de hoje foi para tentar esmiuçar essa decisão aí do BAP em demitir o Filipe Luís na madrugada de 2 para 3 de março, madrugada de segunda para terça, após a goleada do Flamengo por 8-0 contra o Madureira, que garantiu a vaga do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Nação, fiquem todos com Deus. Para você que não acompanha, não conhece o nosso trabalho ainda, eu peço para que você deixe um like nesse vídeo, para que esse conteúdo atinja aí o maior número de pessoas. Peço para que você também se inscreva aqui no nosso canal, dê essa moral. É um trabalho que a gente está iniciando, mas eu conto com a sua ajuda para que a gente possa aí crescer o nosso trabalho aqui online e, de alguma forma, está falando sempre do Flamengo, está trazendo todas essas atualizações aí para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e tem decisão do Mengão. Vamos acompanhar aí ao longo da semana a repercussão da mídia na preparação e na chegada de Leonardo Jardim para preparar o Flamengo para essa final contra o Fluminense. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação, tamo junto. Fiquem com Deus.